convencionou chamar mangue nunca foi uma proposta estética, ao contrário do armorial. Eu acho que é muita ousadia. Em final da década de 60, início da década de 70, um grupo e uma pessoa, um escritor, propôs criar uma arte erudita baseada nas raízes da cultura popular nacional. Olá, meu nome é Ana Paula Campos. Eu estou aqui hoje para convidar vocês para assistir o documentário A Música Armorial, do experimental à fase arraial. Esse documentário, ele trata exatamente do movimento e da música criados pelo professor Ariano Suassuna, também escritor. E a proposta desse movimento era de criar uma arte erudita brasileira baseada nas raízes da cultura popular. Então, a partir disso, a gente discute esse tema e a polêmica desse movimento com outros, como o movimento mangue. Existe um poema meu de 1963, no qual eu uso pela primeira vez a palavra armorial como adjetivo. Essa ideia da criação da arte armorial já era antiga, mas eu comecei a efetivá-la quando assumi o Departamento de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco, que foi exatamente no fim da década de 60. Ariano com o Cláudio Pereira e músicos mais de formação erudita começaram a escrever esse material recolhido dos fogueiros populares, começaram a trabalhar as coisas da viola, da cantoria, as coisas dos reisados, as coisas dos cavalos marinhos, dos meu boi. Então, o movimento armorial resultou de uma pesquisa dessas expressões populares. Em 1970 lançamos o movimento. E tinha dois objetivos. O primeiro era dinamizar as atividades do Departamento de Extensão Cultural. O segundo era de lutar contra o processo de vulgarização e descaracterização da cultura brasileira, processo esse que estava recebendo um impulso muito grande nessa época, por dois motivos. Primeiro, a desconfiança que o regime militar tinha em relação à cultura popular. Em segundo lugar, o movimento tropicalista, que pretendia aproximar a cultura brasileira, principalmente a música, da forma da música americana massificada. Dentro das preocupações do movimento armorial, a música ocupava um lugar fundamental. E eu pretendia que nós ouvíssemos a música que o povo fazia, o povo brasileiro fazia, para daí partir para a busca de uma música erudita. Dentro dessas preocupações, eu dava muita atenção à música de câmara feita pelo povo. Então eu criei primeiro um quinteto, que era integrado por duas flautas, viola de arco, violino e percussão. Dentro dessa linha começamos as primeiras composições. Aí foi quando o Cocílio Almeida fundou uma orquestra de cordas e me pediu licença para usar o nome, para integrar a orquestra no movimento. Eu então exigi duas coisas. Eu disse que a orquestra se chamasse armorial e que se colocasse duas flautas, porque o trabalho do violino e da viola, as cordas já faziam. Mas eu queria continuar aproximando o som da música armorial do som do terno de pífano de Mestre Ovídio, que foi o primeiro mestre que nós gravamos. Eu comecei a achar que o som da orquestra estava europeizado demais. Foi aí que eu resolvi fundar um outro grupo de câmara,
aí já não lançando mais mão dos músicos de formação muito acadêmica. Então, Fernando Torres Barbosa me apresentou a Antônio Madureira. E Antônio Madureira foi buscar Antônio Nóbrega, chamamos mais um violonista chamado Edilson Eulálio, e posteriormente um flautista chamado Gildo Vieira. Esse grupo, a princípio, foi um quarteto. Nós estreamos na igreja, se eu não me engano, na igreja do Rosário dos Pretos, com uma audição desse grupo de câmara que nessa época era um quarteto. Depois nós transformamos em quinteto e foi esse quinteto armorial. A partir desse momento, eu comecei a tomar conhecimento, primeiramente, da música de Antônio José Madureira, a música de Tapiba, a música de Guerra Peixe, a música de Jarbas Maciel. Compositores esses que primeiramente se dedicaram a escrever para o quinteto, né, para o quinteto armorial. Optamos em formar primeiro um conjunto de câmara, 5 músicos, alguns instrumentos que ou fossem instrumentos populares ou fossem instrumentos eruditos que tivessem o equivalente na cultura popular. E mesmo esses eruditos teriam que passar por um reaprendizado para tocar esses instrumentos dentro do estilo da música nordestina. Vocês vejam, por exemplo, a questão da rabeca. Né? Na época, não se falava absolutamente desse instrumento. Hoje em dia, quer dizer, a rabeca virou um nome comum. Aliás, o nome é a latinização da palavra rebabe. O rebabe é um instrumento árabe, introduzido na Península Ibérica durante a sua ocupação, né? E que, ao se fundir com a família das violas do norte da Europa, veio a dar no violino. A maior diferença entre o violino e a rabeca é que a rabeca tem um som um pouco mais áspero, tem mais harmônicos. Ou seja, é um instrumento que tem mais notas ocultas. Como era de esperar, o movimento armorial sofreu oposição e preconceito de várias naturezas. Né? Em primeiro lugar, havia a suspeita, a qual já me referi, havia a suspeita de subversão de tudo que era falar popular. Havia também o preconceito dos chamados jovens, naquela época chamada Jovem Guarda Musical. Esses nos consideravam arcaicos, por causa da nossa ligação com o popular. Mas teimamos e terminou. Eu vi grandes músicos de vanguarda do Sul aplaudindo o Quinteto Armorial. O Quinteto Armorial tinha um trabalho que eu achava de uma importância fundamental, como eu acho ainda hoje. Mas, quando eu saí do Departamento de Extensão Cultural, eles começaram a ser hostilizados. A sorte é que eu mantinha amizade com o reitor da Universidade da Paraíba. Eu, então, mandei dizer a ele isso, que o quinteto estava passando por dificuldades. Ele disse, mande para cá, que eu fico com ele. Aí o quinteto se deslocou para lá. Foi uma fase muito difícil. Nós tivemos 10 anos de atividade, 10 anos intensos, 4 discos gravados, muita turnê, muito concerto. Mas, como todo processo artístico, ele não pode se estagnar. Nóbrega já estava querendo fazer o trabalho solista dele. Ele estava querendo experimentar também outras coisas. Foi então a fase em que eu assumi a Secretaria de Cultura do Recife. Então, eu fundei a
a orquestra Romansal, né, que coloquei como quinteto armorial sob a coordenação de Antônio Madureira e que continuou o trabalho. Foi mais ou menos em 76 para 77, quando fui convidado por Ariano Sassuni, através do meu irmão, Antônio Madureira, para fazer parte dessa orquestra tão sonhada brasileira, a Orquestra Romansal. E, ao mesmo tempo, eu já também estava participando dos ensaios de um balé armorial. Entrei com o balé popular como dançarino e músico, pesquisando a área dos instrumentos populares, e como solista da Orquestra Romansal, onde comecei a desenvolver uma pesquisa do marimbau. Caracterizava o quinteto armorial era esse trabalho pioneiro de pesquisa e utilização de instrumentos populares. Era uma atitude didática, tanto para nós compositores, como para o público. Com o Quarteto Romansal, nós achamos que já não precisava essa característica didática tão acentuada. Eu, como secretário de Cultura do Estado de Pernambuco, chamei Madureira para me ajudar. E Madureira, então, fundou o Quarteto Romansal, que hoje está fazendo o trabalho mais importante da música armorial, ao meu ver. E finalmente, vem esse disco extraordinário que se chama Trip, que tem, para marcar novamente a ligação com a primeira fase do movimento, tem uma bela gravura de Sami, né, na capa, e o próprio título vem daí, do Reino da Ave dos Três Punhais. A música, por exemplo, a música armorial recorreu muitas vezes, na hora de se gravar um disco, a uma imagem minha. São duas coisas independentes, e aí as coisas se harmonizam, não é? Quando essa imagem aparece junto a uma outra maneira de expressão, as duas se completam, porque parte do mesmo princípio. Era como se aquela forma de arte que estava nascendo pudesse realmente propor uma integração absoluta entre todas as artes. Passados 30 anos, depois do início do Quinteto Armorial, vejo que o cenário mudou bastante. Naquela época, nós sequer conhecíamos o Meu Boi, mal eu conhecia um cantador de viola, um tocador de rabeca, né? Hoje em dia parece que o ar está incensado, né, pelos baques dos maracatus, inúmeras pessoas se interessando pela rabeca, pela maneira de cantar dos poetas populares. E o resultado disso é que, na época do Quinteto Armorial, existíamos nós, o Quinteto Violado, e um pouco depois a banda de pau e corda. Éramos os grupos de música de câmara, os quintetos, né, da época. Hoje em dia, quer dizer, além do meu trabalho, permanece Antônio José Madureira, Antônio Madureira, existe Mestre Ambrosio, existe Cordel do Fogo Encantado, existe Mágico Luzinha, existe Chão Chinelo. Há um universo muito fervilhante, muito exuberante, que se expande, né, gradativamente. Os grupos que hoje estão dentro do contemporâneo fazem esse mesmo mergulho nas raízes, mas com um tratamento e com a leitura totalmente diferente do que o quinteto fez, do que o movimento armorial fez, entende? Apenas eles mergulham dentro da mesma fonte, vão buscar dentro daquela fonte, e naturalmente em épocas diferentes.
postura de salvaguardar ou de ser guardião de uma estética, excluindo historicamente novas maneiras de ver a música, a literatura, eu acho que esse foi o grande pecado do movimento armorial. Essa postura que é uma postura não só oligárquica, canavieira e açucareira dos engenhos e da Casa Grande aqui em Pernambuco. Alguns pronunciamentos de Ariano e de outros componentes dessa ideia do movimento armorial apontam muito para uma dificuldade de introdução de novos elementos, principalmente elementos eletrônicos e principalmente a cultura norte-americana. Eu não posso entender como é que uma coisa boa, como é maracatu rural, pode ser valorizada por uma coisa ruim como o rock. Quer dizer, um negócio de quarta categoria, um subproduto, um lixo cultural que os americanos nos empurram através dos meios de comunicação. Você pega uma banda como Mestre Ambrosio, você encontra Ciba tocando rabeca. Por quê? O primeiro grupo a valorizar a rabeca foi o Quinteto Armorial. Daí foi o movimento armorial quem colocou e vai ficar marcado. E o próprio, mesmo grupos que são bastante diferentes de nós, o próprio movimento Mangue, foi o próprio Chico que disse a mim, eu sou um armorial. Agora, o que eu discordava dele, e continuo discordando, é porque ele achava que, fundindo o rock com o maracatu rural, ele iria valorizar o maracatu rural. Isso que se convencionou chamar mangue nunca foi uma proposta estética, ao contrário do armorial. E aí, no momento em que Ariano assume uma função pública, existe um grande mal-entendido das duas partes. Dele, de não perceber que a importância do movimento que estava acontecendo na cidade, das pessoas jovens estarem fazendo, lutando e construindo uma coisa nova, diferente da realidade do tempo dele. E das pessoas novas, eu acho que muito por não conhecer a obra de Ariano. E aí teve aquela coisa de não se entender, quando na verdade era o momento de juntar força. Todos esses movimentos que se seguem, atuais, inclusive, têm uma influência, principalmente indiretamente, de ir atrás dessa coisa, de ir na cultura popular. Acho que esses grupos pop, de morros, tudo acontece. Eu acho que o armorial abriu esse caminho. O surgimento do Cordel do Fogo Encantado na cidade de Arco Verde tem muita influência do movimento armorial, principalmente a estrutura teórica dessa ligação com a influência das três raças e de que forma as três raças definiram a característica musical e poética do país que a gente vive. A gente tem o movimento armorial, tem o movimento tropicalista e tem o movimento mangue, ou a cena, ou a movimentação mangue, como movimentos impulsionadores de uma nova estética na música brasileira. A raiz do movimento armorial mesmo, ela não nasceu na década de 70, ela nasceu quando uma arte veio através dos portugueses e, incontrolavelmente, ela acabou sendo influenciada pela arte índia e negra. O movimento foi, na verdade, uma celebração de algo já acontecido. Eu vejo que o movimento armorial fez parte dessa história da música pernambucana, criou caminhos históricos para surgimentos como a movimentação mangue. Todos os movimentos, tendências da música em Pernambuco têm, direto ou indiretamente, uma influência do movimento armorial. A herança, o que o movimento armorial trouxe para a gente foi fundamental. Acho que talvez tenha sido o primeiro momento onde a cultura popular e pernambucana teve realmente um impulso de valorização forte aqui e que extrapolou o universo do Estado e ganhou o país e o mundo. Ariano foi quem primeiro levantou a bandeira, né? Foi ele que disse,
ó pessoal, meus amigos, ó, existe isso aqui é muito importante. Só esse fato foi da maior importância. O movimento armorial, aceite ou não se aceite, o movimento armorial teve um papel decisivo na deflagração dessa música que se faz hoje em Pernambuco e no Nordeste.